Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje a partir de agora. Dólar sobe e vai a R$ 4,20 no pregão de hoje. Cotação é uma das mais altas desde dezembro. Frio antecipado. Previsão do tempo indica risco de geada sobre produção de milho segunda safra. E mais, no Fórum Econômico Mundial, o ministro da Economia Paulo Guedes afirma que o mundo precisa de mais comida e para produzir mais é preciso usar defensivos. E você vai ver também que reportagem da Folha de São Paulo afirma que a China quer renegociar o preço da carne bovina brasileira. Nesta edição, consultoria avalia os efeitos para o mercado da pecuária. Tudo isso e mais a partir de agora. O Mercado e Companhia já está no ar. O dólar comercial atingiu a máxima de R$ 4,20 no pregão de hoje. A cotação é uma das mais altas desde dezembro. Vamos entender os motivos para a alta do dólar agora em uma conversa com o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset. Jason, boa tarde. Por que o dólar sobe e alcança uma das mais altas cotações desde dezembro? Kelly, boa tarde. É um movimento, não é só aqui no Brasil, nós temos um movimento global contra alguns mercados emergentes, principalmente de moedas. Nós tivemos uma valorização muito intensa das moedas até o final do ano passado e começou esse ano com um processo de valorização. A atenção que se dá ao Brasil também é o mercado local. Localmente, nós tivemos ontem, por exemplo, a ausência dos investidores estrangeiros por conta do feriado de Martin Luther King nos Estados Unidos, mas aqui o mercado local entrou num ciclo de compra de dólares, de hedge, um pouco pela fala de Paulo Guedes, dizendo que agora o novo normal seriam juros baixos com câmbio desvalorizado, só que ao mesmo tempo Paulo Guedes chegou a citar em alguns momentos em que esse câmbio pode voltar a 4 ou até abaixo de 4, caso o fluxo de capitais seja mais intenso para o Brasil, e a intenção é que isso ocorra. Então o mercado escolhe um pouco o que está querendo observar. Existe ainda um posicionamento de mercado em relação à compra do dólar como defesa e, por enquanto, vai se ter aí um movimento que pode até se combinar, como se combinou ontem, de bolsa de valores em alta com dólar em alta. Agora, muitas agências de notícias falaram e mencionaram hoje o risco, uma aversão ao risco no mercado global, em decorrência de alguns vírus, que estão circulando lá na China e que teriam levado à morte de algumas pessoas. Isso, de fato, é algo que preocupa e que pode gerar uma onda mais acentuada de aversão ao risco, ou são rumores de mercado? Não são rumores, já são eventos que aconteceram mesmo. Houve um vírus na China, 4 pessoas infectadas mortas, mas acho que umas dezenas contaminadas. Há um temor do mercado em relação a isso, porque está muito próximo do feriado na China, e nesse feriado da China muitas pessoas viajam entre a China, ou seja, em proximidades, inclusive de áreas afetadas, e muitos chineses voltam para casa, ou seja, estudantes, pessoas que trabalham fora da China e acabam voltando. Existe um temor, sim, relacionado a isso. Óbvio, não é o driver do mercado, é um elemento de risco, mas isso afeta mais as bolsas de valores do que efetivamente as moedas. Exatamente, era essa a minha pergunta. As mortes já estão confirmadas, há a ocorrência do vírus. A questão é saber o quanto disto tem potencial para criar uma onda maior de aversão ao risco e contribuir para novas e regulares altas do dólar. Neste momento, você não acredita que esse seja um dos drivers para novas altas do câmbio? Não necessariamente, porque isso é um movimento técnico. Se a gente observar agora, o próprio dólar internacional via DXY, ele está em queda, porque nós tivemos alguns dados, por exemplo, na Europa, acima das expectativas, que a gente chama de índice ZU, tanto na Alemanha quanto na zona do euro, superaram as expectativas e mostram um contexto mais positivo. Com esse contexto mais positivo, nós vemos ali um dólar se desvalorizando em nível global. Ou seja, o movimento que nós temos no Brasil ele é muito mais uma formação técnica do que efetivamente uma aversão ao risco. Podemos dizer assim, é um movimento de hedge combinado com perspectivas de um cenário em que o governo não se importa tanto com o real desvalorizado. Bom, a empresa de vocês tem uma previsão de dólar no curto prazo se mantendo acima de 4, com ainda fôlego para permanecer na casa dos 4,20. Essa é uma informação muito valiosa para o nosso público, Jason, visto que estamos em plena colheita da safra de soja e o dólar é um dos principais componentes para a formação do preço das commodities aqui no Brasil. Qual é a opinião de vocês? Ele tem um potencial para ficar um pouco nessa faixa, há um ponto de compra, de venda, na verdade, muito grande, ali na faixa de 4,20 no pronto.
Então, a perspectiva é que ali exista uma resistência bastante concisa. Agora, mais para frente, a perspectiva é um pouco que o próprio ministro Paulo Guedes diz. Há a possibilidade de entrada de fluxo de capital estrangeiro no Brasil e a entrada desse fluxo de capital estrangeiro no Brasil tende a fazer o real se valorizar. Diz para a gente se a sua avaliação é que os juros vão continuar caindo em 2020, dando sustentação à tese de que juro mais baixo pode frear um pouco a entrada de capital estrangeiro no país na busca de renda e isso contribuir para essa curva de dólar na contramão do que você acaba de dizer que teria sido mencionado pelo Guedes. O investidor estrangeiro de juros já saiu. Isso já não faz mais mercado. E não vai ser 0,25 ou a mais ou menos que vai fazer esse investidor ficar. Essa história já se encerrou. Muito provável isso possa fazer alguma movimentação em termos de mercado local, mas primeiro que nossa perspectiva é de manutenção dos juros na taxa atual e depois que 0,25 dado o investidor estrangeiro, que deveria já ter saído, ele já saiu faz tempo, porque isso já não vai mais fazer diferença em termos de taxa. Como é que está a questão fiscal e os planos de privatização do governo de forma a impactarem na taxa de câmbio em 2020? A tendência é que seja isso mais positivo. O fiscal já está positivo, as perspectivas e as projeções médias dos analistas é de que o Brasil cumpra as suas metas para o próximo ano fiscais, este ano e o próximo, de maneira bastante folgada. E não só isso, tem-se também a perspectiva de avanço em relação à reforma tributária, principalmente. Nesse cenário, há-se a tendência desse investidor voltar, e ele não voltou ainda, fica todo mundo se questionando por que o investidor ainda não voltou, é porque essas posições elas têm um prazo relativamente longo. E você tinha a guerra comercial no meio do caminho, esperando uma conclusão que só ocorreu há muitos poucos dias. Ou seja, praticamente uma semana que aconteceu a assinatura do acordo comercial entre Estados Unidos e China. E com isso, a tendência agora é de que, com calma, o mercado comece a se desenhar lá fora e observar o que pode ser a maior propensão pelo risco. E aí buscar mercados como, por exemplo, o Brasil. O jornal Folha de São Paulo informou nesta terça-feira que a China está renegociando os preços da carne bovina brasileira. Segundo a reportagem, os importadores chineses não querem mais pagar os preços acertados pela carne e propõem uma renegociação dos valores. A Folha diz que as empresas fizeram empréstimos e agora têm dificuldades para receber os valores acertados. Os preços da carne bovina no Brasil atingiram uma alta histórica no final do ano passado, chegando a R$ 231 por arroba, de acordo com o CPEA. E nesta segunda-feira, a arroba fechou a R$ 192,60, uma queda de quase R$ 40 desde o pico dos preços. Vamos agora falar com o jornalista que escreveu esta reportagem para a Folha de São Paulo e ter mais detalhes sobre esta situação do mercado. Eu falo ao vivo com Mauro Zafalon, jornalista que tem uma larga experiência na cobertura de agronegócios e que trouxe esse destaque. Mauro, boa tarde. A China quer renegociar o preço da carne bovina brasileira. Como é que está essa história? Boa tarde, Kellen. Tudo bem com você? Sim, estamos bem, mas estamos querendo saber os detalhes dessa sua apuração, que muito interessa para o mercado da pecuária, né, Mauro? Pois é, Kellen, isso é na verdade, uma surpresa para muitos produtores e indústria, e pegou parte do mercado, pelo menos, e não esperava essa reação da China. O que acontece? O problema é que o Brasil precisa muito da China, depois que nós conseguimos exportar, e a China precisa muito do Brasil, porque o Brasil é que tem essas proteínas, que ela tem lá que suprir todo esse déficit que está tendo de proteína devido ao problema da peste suína. Então, é muito complicado para o mercado. Foi difícil, inclusive, conversar com essas pessoas. Eu chequei isso com 8, 9 pessoas. E todo o mercado está preocupado pela fragilidade do mercado. O mercado é importante, mas se a China não paga, o mercado fica sem grana, né? Agora, as suas fontes reportaram que isso está acontecendo desde quando, hein, Mauro? Olha, isso é um fenômeno que começou, principalmente neste mês, por causa dos preços elevados. No momento em que a China entrou no mercado brasileiro comprando o que tinha de carne, isso estamos falando da carne bovina, carne suína, carne de frango, né? No caso da carne bovina, da 1.900.000 toneladas que foram exportadas, eles ficaram com 494 mil. Se somar aí Hong Kong junto, eles ficaram com
837 mil toneladas de carne do Brasil. Claro, eles pegaram o país no momento entre safra, o boi foi a 231, esse preço desceu, baixou, como você acabou de divulgar aí, mas ele continua acima de 190. As empresas pagaram um preço elevado e elas não têm agora como fazer uma renegociação de valores da carne menor, porque o custo delas foi elevado. Então esse é o impasse que se tem no momento. Agora, Mauro, a gente sabe, nós como jornalistas que estamos há algum tempo já na cobertura do agronegócio, que é muito comum na estratégia de comercialização surgirem alguns fatos ou algumas situações para tentar, inclusive na visão de pecuaristas, arrefecer o pico de preços no mercado. As suas fontes acreditam que essa estratégia da China seja algo comum e que tem como foco, de fato, baixar o preço da carne, e eles acreditam que isso vai acontecer na prática? Esse problema do Brasil atual com a China, conforme foi relatado para mim, ele envolve também outros países, porque a China, na verdade, ela comprou tudo que tinha de carne, ou está comprando, de outros grandes fornecedores. A Austrália, por exemplo, eles foram líderes, desbancaram importadores tradicionais dos australianos. Essa tentativa de busca, essa renegociação, claro que é uma baixa do valor da carne, porque para eles, pela quantidade que eles estão importando, isso significa muito em termos de custos. Agora, isso traz uma realidade diferente para o Brasil, porque o animal é que está caro. Ele continua caro. Ele não está mais nos 160 que estava, mas está nos 190. Então, por mais que a China tente trazer esse preço para baixo, nesse momento, o setor, ou pelo menos as pessoas que eu falei, dizem que isso não é possível. Porque nós estamos numa entre-safra diferente. Seria o boi de pasto, ele tem uma quantidade, nesse momento ele não é pouco boi, diante de tanta demanda mundial que você tem. Então o preço não vai cair, o Brasil não vai conseguir fornecer carne a preços menores para a China, e o impasse que tem que ser resolvido. Agora, como é que está a situação das empresas brasileiras? Você conversou também com algumas dessas empresas que fizeram investimentos para atender a demanda do mercado chinês e que reportaram para a Folha de São Paulo, na reportagem com a sua apuração, que estão preocupados com os efeitos disso nesse momento de tentativa de renegociação da China e com o risco de acabar recebendo menos do que aquilo que foi acertado? É isto, Mauro? Quem tem uma carta de crédito aí passa a ser um problema do banco, desde que as cláusulas todas de contrato estejam dentro aí da normalidade. O problema é empresa que não está muito acostumada a esse jogo de exportação, e ao produto chegar no porto de quem importa, isso não é só com carne, acontece com várias outras commodities. O importador, ele pode alegar que o produto não está conforme especificado, está fora da temperatura e que a carne não está nas condições ideais de um contrato feito. Isso é um perigo. O perigo é isso, porque aí sim o importador pode acabar, em caso extremo, devolver a carne, que não é o caso por hora, mas também pode tentar uma redução de preço, porque já está lá o produto, ou está a caminho, e se ele não tem as especificações ou temperatura ideal e o importador consegue provar isso, dificulta para o exportador brasileiro. Tá certo. Mauro Zafalon, muito obrigada pela presença, trazendo os esclarecimentos para a audiência do Canal Rural, que acompanha de perto as informações do mercado de carne. Obrigada pela presença, bom trabalho para você e volte sempre. Falou, Kellen, até mais. Até mais, obrigada.
e o Mercado e Companhia, o Canal Rural, tentou contato com a Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carnes, mas não recebemos retorno até agora. Vamos continuar com este assunto em uma entrevista com o Gustavo Rezende, ele que é analista de mercado da Agrifato Consultoria. Gustavo, muito boa tarde. A notícia repercute no mercado de pecuária hoje? Que tipo de impacto isso tem na formação de preços, se de fato os chineses tentarem renegociar os preços da carne? Boa tarde, Kellen. Prazer falar com vocês. Por enquanto, essa notícia não tem grandes impactos no mercado. Tá? Os preços ainda estão respondendo mais a um fisco bem lento, escoamento mais lento, um temor do consumo interno mais devagar nesse começo do ano. E há, por enquanto, só expectativas de qual será o desempenho da China daqui para frente. Essa situação de renegociação é comum? Explica para a gente, porque o pecuarista em casa está preocupado e está receoso com um possível impacto dessa notícia na formação dos preços, preços esses que são os mais altos e ainda há tendência de firmeza nesses patamares para 2020. Explica para a gente, Gustavo. É relativamente comum, né? Claro que alguns países fazem isso com uma frequência maior. A Rússia, por exemplo, vira e mexe acontece dela querer fazer uma pressão e renegociar termos. O que acontece no caso da China é que o problema foi tão grave, eles precisaram comprar tanta proteína animal que a sua inflação sobre os alimentos lá subiu muito expressivamente. A inflação de alimentos encerrou o ano na China acima de 15% e tinha começado 2019 em 2%. Então, agora eles também estão pressionando, mas é claro que o problema deles não está resolvido e a disponibilidade de animais jovens para atender a demanda chinesa, né, até 30 meses, também é menor nesse período agora de pasto. Né? Então, na verdade, o que a gente tem aí é uma série de dúvidas de como que vai se dar o desempenho das exportações, como que isso vai se refletir no mercado nesse primeiro semestre. Agora, Gustavo, à medida que a gente está trazendo essa notícia e que a gente está repercutindo com você, com o jornalista da Folha de São Paulo, eu começo a receber aqui no celular também questões de pecuaristas dizendo, bom, isso vai impactar o meu negócio? Será que esse não é mais um daqueles boatos do mercado em que compradores tentam fazer estratégia de negociação para achatar o preço ao pecuarista brasileiro? Tem risco disso acontecer ou não? Amanhã ninguém mais fala disso. O que eu vejo aqui, no curto prazo, a China agora vai passar tem uma época de festividade, né, o Ano Novo Chinês, e aí a compra de carne a ser embarcada tende a diminuir, tá? Então a gente deve ter um fevereiro com embarques menores para a China por conta desse Ano Novo Chinês, o que não é nada que deve ser muito preocupante, porque é sazonal. A gente ainda espera exportações em alta para 2020, além da China, nós temos outros mercados importantes, o mercado árabe, Emirados Árabes, o retorno da Rússia e o Chile, que também figuram aí como importantes compradores. China deve continuar fazendo essa pressão, mas a necessidade deles vai continuar em alta. Possivelmente, a gente não deve ver aqueles volumes de outubro, novembro e dezembro, que foram 150, 160 mil toneladas, né, a cada mês. Só a China e Hong Kong comprando aí 100 mil toneladas em cada um desses meses. Esse volume, possivelmente não. Mas a gente ainda deve continuar com volumes importantes, expressivos, deve continuar colocando suporte de preço. Quem tiver animal mais jovem, apto para exportar, também deve ter prêmios aí interessantes agora nesse período de águas. Tá certo. Gustavo, então, para encerrar, qual é o recado da Agrifato para o pecuarista brasileiro que leu a reportagem da Folha de São Paulo, que viu essa reportagem sendo replicada por outras agências de notícias, a exemplo da Reuters, e por isso também Mercado e Companhia traz o tema para o centro da discussão. Que tipo de conclusão é importante que o pecuarista chegue hoje? Olha, no curto prazo, essa pressão deve continuar, a gente deve continuar vendo em fevereiro exportações menores, mas necessidade de compra da China deve continuar em alta. O problema deles de peste suína africana não está resolvido, não deve ser resolvido nos próximos meses. As exportações devem continuar ainda positivas, apesar de não naqueles ritmos do final do último ano. E premiações ainda, a busca pelos animais jovens, o boi China, também deve continuar agora em 2020.
Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.